Panorama de mercado, dia 2 de junho, terça-feira, um dia de recuperação no Ibov, depois de 5 pregões consecutivos de queda. Hoje, apesar dos ruídos, né, nós tivemos ali o governo americano ameaçando tarifas no Brasil de 25%, investigando o PIX, né, dizendo que é uma prática desleal e tudo mais. Apesar aí da ruptura diplomática entre Estados Unidos e Israel, as bolsas hoje foram muito bem. Lá fora, mais um dia de alta e aqui um repique, né? Perdemos a região dos 175 mil, viemos bater aí nos 172 no dia de ontem e hoje um repique. A tendência não muda, obviamente, mas hoje, aí, depois de bastante tempo, as corretoras estrangeiras começaram a comprar, seja índice futuro, seja ações em si. Então, provavelmente, D mais 2, né, na quinta-feira, ou melhor, na sexta, porque quinta será feriado, nós possivelmente veremos aí uma compra de estrangeiro, coisa que não acontecia há bastante tempo. O gringo vem vendendo bastante a nossa bolsa. Então, hoje é um dia de recuperação, Ibov fechando aí próximo de 1,20 de alta, depois de ter batido ontem aí em 171.792 na mínima. Hoje deu um respiro, bateu na máxima do dia 174.894, uma alta aí próximo de 1,20 do fechamento de ontem até hoje. Mas, né, ampliando o gráfico aqui, fica bem claro que ainda a média de 9 conduz com perfeição ao preço. Cai forte, repique até a média de 9. Cai forte, repique até a média de 9. E cai forte agora, um repique até a média de 9. E a gente pode ter uma outra pernada aí para buscar a região de 165 mil, que é a região importante quando tem a média de 200. E também foi a região de topo lá de dezembro, né? Então, nessa região de 165 mil, caso tiver nos próximos dias a continuar esse movimento de baixo, deve ser a região que a gente deva parar ali, dar uma respirada nessa região de 165 mil. O S&P fechando aí com uma alta de 0,13, renovando máxima histórica, né, nos últimos pregões, com muita força o S&P, bateu aí 7.620 hoje, renovando a máxima histórica mais uma vez. São aí já vários pregões consecutivos de alta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões consecutivos de alta no S&P, renovando máximas, uma dinâmica muito forte, especialmente da ótica do semanal, né? Várias semanas de alta, um pouco já esticado em relação às médias. Se a gente colocar aqui rapidamente, fica bem visível, né? Que desde o início de abril, no final de março, início de abril, a gente teve um rally aí com 9 semanas consecutivas de alta já, e essa pode ser a 10ª. O Dow Jones apresentou alta também de 0,45, renovou máxima histórica. O Dow Jones, contudo, segue um pouco mais comportado, vem numa alta mais comedida, né, porque a gente tem um foco muito grande hoje nas techs. As techs vêm subindo de maneira mais substancial. O Nasdaq hoje, por exemplo, renovou também sua máxima histórica, né? Bateu aí 30.670, subindo 0,48, bastante esticado, especialmente na ótica do semanal, tá? Correções podem aparecer aí, ou mesmo uma lateralização. Mas muito cuidado com vendas, porque a dinâmica segue muito forte e as empresas aí tecnológicas com foco em inteligência artificial seguem subindo muito forte. Falando um pouquinho aqui de commodities, o petróleo hoje novamente em alta, ontem subiu 4,16, hoje estava caindo e virou para alta. A gente tem uma ruptura ali, né, diplomática entre Estados Unidos e Israel, o Trump e o Netanyahu, o que pode levar o mercado a entender que esse conflito aí não se resolva tão rápido, né? Demore mais esse fim da guerra e, consequentemente, o petróleo, apesar de ter caído dos topos, segue ainda forte, com a região de suporte ali entre 89 e 88 dólares. O minério segue fraco, apesar de ter subido aí no pregão regular 0,67, caiu no after 0,33,
Está bem em cima da região de suporte na média de 200 e perdendo, aí deve mirar a região dos 102 dólares. Metais preciosos hoje estavam indo muito bem e recuaram um pouco ali. O ouro está caminhando para fechar em 0,12 de alta, mas respeitando um canal de baixa e bem interessante, com suporte na média de 200, na região dos 4.400. Se perder aí deve começar uma tendência bem mais baixista. E a prata subindo hoje 0,52, a prata está um pouco mais resiliente, ainda não confirmou um pivô de baixa, então a gente tem basicamente a prata ainda respeitando aqui uma linha de tendência, no mesmo canal, e caso venha perder, aí sim a gente começa a mirar ali para a média de 200. E criptomoedas muito pesadas, o Bitcoin hoje caindo aí quase 6%, deixou, né, um padrão de ombro, cabeça a ombro, a gente vê aqui claramente esse padrão, né, depois de tocar ali na média de 200, e o alvo é lá na região de 65,5, tá batendo ali basicamente já quase nessa região, bateu hoje 66,320, essa região é uma região de suporte bastante relevante, deve vir testar aí, e aí a gente vai ver se vai dar uma respirada, um repique para vir perder e buscar um alvo secundário, que foi a mínima do ano, na região de 60 mil, né? Ou se a gente vai reagir a partir daqui, mas está com toda a cara e pinta de o Bitcoin continuar nessa dinâmica baixista, assim como o Ethereum, que está caindo hoje 4,80, já está muito próximo aí das mínimas também do movimento, perdendo uma região de suporte ali dos 1.900, deve mirar para a mínima lá de fevereiro em 1.741 dólares. Então a gente segue com uma dinâmica muito forte para os índices americanos, especialmente Nasdaq, uma tendência de correção aí no petróleo, no minério, metais preciosos também querendo reverter sua tendência para baixa e especialmente criptomoedas numa dinâmica bem pesada, tá? Então a gente tem ainda índices americanos muito fortes, commodities começando a trazer uma tendência mais pesada aí de baixa e isso, né, caso venha a acontecer do petróleo especialmente começar a perder força e a gente chegar a um determinado acordo ali nos Estados Unidos e Irã nos próximos dias, a gente deve ver a Petrobras, que tem um peso bastante relevante no índice, caindo forte. Isso pode afetar o desempenho e a potencial recuperação do nosso índice. Por outro lado, a gente vê o mercado interno ainda muito amassado, né? Se houver uma queda no petróleo, uma melhora, uma performance melhor aí dos juros em questão de apostas de cortes mais intensas, a gente deve ter uma dinâmica de mercado interno se recuperando, que poderia dar um fôlego ali, né? Bancos, mercado interno, e equilibrar essa balança com a Petrobras. Vamos observar os próximos dias, lembrando que a semana mais curta tem feriado, então vai ser uma semana aí que, especialmente a partir ali da quinta-feira, a gente vai ficar muito à mercê dos movimentos externos, né? Que a liquidez deve diminuir já a partir do final de amanhã, quarta-feira, e sexta-feira, que o mercado volta, a gente deve ter uma liquidez ainda sofrível, tá bom? Grande abraço a todos, vejo vocês aí para um novo panorama de mercado.